Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? E quem os condenará, se foi Cristo quem morreu? Ou quem antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a perseguição, a nudez, perigo, a espada, a fome? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, e nem uma outra criatura poderá nos separar do que, irmãos? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com esse trecho sagrado, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está alegre aí? Deixa eu ver. Amém. Só os alegres digam amém. Amém. Só os vitoriosos digam aleluia. Só os mais que vencedores digam glória a Deus. Aleluia. Você já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Dá um abraço, seu irmão. Diga que bom que você está aqui, meu irmão. Aleluia, nessa escola abençoada, na nossa Bom. Glória a Deus. Resgatando a unidade da igreja em favor da família. Cheios do Espírito Santo, anunciando a palavra com ousadia, com poder, com coragem. Glória a Deus. Podeis assentar. Muito obrigado. Gostaria de externar a minha gratidão, a minha alegria de estar com meu querido pastor Aurir, né? A família aí, a irmã Adriana, pastor doutor Marcelo, que bom revê-lo. Pastor Gessé, creio que está por aí. Pastor, também o Douglas, né? Pastor Abimael, pastor Aminael, eita glória. Essa família abençoada. Estou feliz demais, né? Meu coração não está batendo, já está capotando, né? De alegria, né? Está aqui como cumprimento de uma promessa de Deus. Estou muito grato, muito feliz mesmo. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a capacitação para o ministério. Coloquei também slide para ficar mais prático para a gente. A gente vai falar da ação do Espírito Santo, como que ele atua, como ele trabalha em nós, não é verdade? Vamos falar sobre essa terceira pessoa da Trindade, e a gente pode observar que o Espírito Santo, a gente fala muito do amor do Pai, né? O amor do Pai, fala-se muito do amor, ventilam-se muito sobre o amor do Filho, e poucos falam a respeito do amor do Espírito Santo. Então, nós iremos falar a respeito do Espírito Santo de Deus. Na nossa página de número 19, aí, o Espírito Santo é divino no sentido absoluto pelos seguintes fatos. Aí você vai ver aí que os atributos da divindade, que eles são aplicados, que ele é eterno, ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente, são palavras latinas, e onipotente tem todo o poder, onipresente está em todos os lugares, onisciente sabe todas as coisas. Aí na parte B diz assim, obras divinas que lhes são atribuídas como criação, regeneração, ressurreição. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o primeiro versículo da Bíblia diz, em hebraico é Bereshit bara Elohim et Shamaim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus, Hashamai, e a terra haaretz, criou Deus. Mas quando você vai ler o versículo, ele não fala Eloi, Deus, mas está Elohim no plural, deuses. Já aparece ali a ação do Espírito Santo. Quer dizer, o Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo vivifica. Então já aparece ali. Aí do versículo 1 para o versículo 2, tem um hiato, tem uma separação, a gente sabe que eles não estão na sequência, mas o Espírito de Deus começa a comunicar vida, porque ele pairava, e esta palavra pairar é comunicar vida, como uma galinha que está comunicando vida aos pitainhos ali, comunicando vida. Então isso é o que o Espírito Santo fazia, e começa agora Deus criar tudo novamente. Então o Espírito Santo é essa terceira pessoa da Trindade, que nós iremos falar aqui nessa noite, e falar um pouco a respeito disso, da Trindade. E a Trindade, hoje, pastor, há um nó teológico muito grande, a gente sabe, muitas igrejas por aí, que eles preservam a unicidade de Deus. E a gente vai falar de onde que veio isso, onde surgiu tudo isso,
com a finalidade, tirando do Espírito Santo essa deidade, querendo mostrar que ele não é Deus. E a gente sabe, tem muita gente que não entende a questão da trindade, não é verdade? Nós cremos que Pai, Filho e Espírito Santo, os três se tornam um, né? Se tornam um Deus, os três. É até errado a gente falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente tem que falar Pai, Filho e Espírito Santo, os três se tornam um, que é Deus, não é verdade? Então isso, muitas vezes, para uma pessoa que está começando na fé, pode surgir ali um nó teológico, mas é muito fácil de compreender essa grande verdade. Não existe a palavra trindade na Bíblia, porque foi Tertuliano que ele começou a dissertar no concílio de Nicéia, depois no concílio de Constantinopla, 325 anos depois de Cristo, eles começaram a ventilar sobre esse assunto da trindade, mas não tem na Bíblia, porque na Bíblia ela parte do pressuposto de que Deus é. Deus é. Até falar que Deus existe é errado. Quando alguém falar assim que Deus não existe, não fica assustado não, porque não existe mesmo. Porque tudo que existe subentende que alguém deu existência àquilo. Então Deus não existe, Deus é por toda a eternidade. Então, a maior revelação que nós temos de Deus na Bíblia é quando ele disse para Moisés, eu sou o que sou, R-E et R-E. Eu sei o que sei que sou, você é o que você pensa ser. Eu sou em virtude da minha própria essência. Deus estava dizendo para Moisés, você poderia não existir, mas eu jamais poderia deixar de ser. Então, a Bíblia não quer explicar Deus, porque um ser explicado, ele não é Deus. Tudo que você explica, você é maior que aquilo, e Deus não é equação matemática, Deus não é a regra de três simples ou composta, que você coloca numa mesa e vai estudar Deus. Não, o Deus verdadeiro é aquele que Agostinho disse, eu não sei explicar, mas eu sei amar. Eu não sei desvendar os mistérios, mas eu sei vivenciá-lo. Quem sente a presença dele? Isso é mais importante, sentir a presença dele. Anselmo, que foi um erudito da Idade Média, ele afirmou isso quando ele diz, não tento, Senhor, penetrar esta profundidade, por de modo nenhum pode minha inteligência medir-se a ela, mas desejo compreender em certa medida essa tua verdade que o meu coração crê e ama. Eu não procuro compreender para crer, porque eu já estou crendo antes de compreender. E eu creio de tal forma que se não cresce eu também não compreenderia. Havia um apóstolo Pedro e diz assim, nunca ouvistes, mas o amais. Irmão, a gente só ama aquilo que a gente viu, não é verdade? Quem aqui tem saudade do céu? E a gente só tem saudade de uma coisa que a gente já viu, não é verdade? Mas há um mistério de Deus aí, através do Espírito Santo, aleluia, e a gente vai falar sobre isso. Então a trindade, ela pode sim causar um nó teológico, mas é muito simples. Eu me lembro, pastor, de um irmão que morava na cidade, um pastor, e ele não podia ver o padre. Os dois entravam em conflito ali, os dois, teológico. Aí chegou um dia que o padre ficou tão estressado que falou assim, um de nós dois tem que ir embora dessa cidade, porque não dá para ficar junto aqui a gente não. Um de nós dois tem que ir embora, cidade pequena. E o pastor falou assim, então vamos fazer um debate. Quem ganhar fica e quem perder vai embora. E o padre, tá bom, amanhã, 8 horas da manhã, lá na Câmara. Aí o pastor foi embora, gente, chegou em casa. O pastor lembrou que ele não tinha filosofia, não tinha teologia. Meu Deus, eu vou perder. Vou ter que ir embora. Começou a chorar, não dormiu aquela noite. Aí o irmãozinho estava indo para a roça. Passou 6 horas da manhã na casa do pastor, viu ele acordar. Falei, pastor, o que aconteceu? Eu falei, não, que eu marquei um debate com o padre aí. E se eu perder, eu vou embora. E eu vou perder porque eu não tenho filosofia, o padre tem. Não tem teologia, o padre tem. Aí o irmãozinho falou assim, pastor, deixa que eu vou resolver esse negócio aí. Aí o pastor, meu Deus, agora nós perdemos tudo. E o irmãozinho estava com a sacola de pão amarrada na cintura, assim, que ele estava indo para a roça. Aí o irmãozinho foi lá na Câmara, estava super lotado, todo mundo com papel e caneta para anotar quem ia ganhar, quem ia perder. E o padre viu o irmão e falou, cadê seu pastor? Ele falou assim, não, ele falou que você é muito fraco e mandou eu vir aqui. Aí o padre falou, tá bom, então vamos começar por mímica, vai ser gestos. Aí o irmão, tá bom. O irmão ficou lá na ponta, e o padre na frente, e o pessoal anotando. E o padre fez assim para o irmão. Aí o irmão fez assim para ele. Aí o padre fez assim. Aí o irmão fez assim para ele. Aí o padre foi lá, pegou uma maçã na mesa e levantou. O irmão pegou a sacola de pão. Aí o padre falou, perdi, não dá nem para continuar. Acabou, não tem como continuar. Não tem como continuar. E todo mundo foi no padre e falou assim, padre, explica para a gente, porque a gente não entendeu nada. Igual a trindade, sabe? Não entendeu nada. Foi só gestos. Não, eu falei para ele que tinha um Deus. Ele falou que era 2. Eu falei, não, é 3.
Mas ele falou que os três se tornam um. Aí eu falei para ele que o pecado entrou no mundo por causa de uma fruta, mas ele falou que Jesus é o pão da vida, como que eu vou continuar? Acabou o debate, não tem como continuar. Aí, irmão, foram lá no irmão, o irmão estava estressado, querendo bater no padre. Aí perguntaram, rapaz, como que você ganhou do padre? Falei, não, ele falou que enfiava o dedo na minha cara. Falou, vou enfiar os dois na sua cara. Ele falou que enfiava, eu vou dar um soco. Aí ele me chamou para comer uma fruta, eu falei, então vamos repartir o pão, então. Gente, não entendeu nada. Tem gente assim, não entende nada da Trindade. Mas fala assim, Pai, Filho, Espírito Santo, se tornam um Deus. Nós temos um Deus. O mundo tem muitos, mas não são. Nós temos mais um, mas é. É igual a Índia, né? Tem 33 milhões de deuses. Eles têm bastante, mas não são. A gente tem um que é. E o que é, vale não pela quantidade, mas porque ele é Deus. E basta ser Deus para que os outros não sejam nada. Irmão, ele é o único produtor não produzido. Ele é causa causadora não causada. Ele é o Pai sem filiação. Eu sou uma feliz execução do nada, ele é mais veemente a afirmação do tudo. Aleluia. A gente semi-existe porque pleno existe. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que não é explicado, mas é amado. Ele não pode ser detalhado, mas nós podemos vivenciá-lo dia após dia. Esse é o Deus que nós servimos e nós vamos falar desta Trindade a respeito do Espírito Santo e essa capacitação que ele nos dá. A capacitação para este ministério. E quando a gente observa aqui, olha, quando diz aqui no ponto que tem mente, que ele tem intelecto. E intelecto, irmãos, é algo extraordinário. Porque o intelecto... A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? O ouvir o quê? A palavra de Deus. Você vai ver que tem milagre que acontece, que não é pela fé da pessoa. Por quê? Porque Jesus curou um surdo, ele ouviu o quê? Né? Então acontece pela ação de outra pessoa. Mas o intelecto é quando nós decodificamos na nossa mente, você entende? Você decodifica na sua mente. Quando a gente não vê o Espírito Santo assim, né, na igreja, mas a gente vê a ação. Assim como você também não vê o vento, mas você vê a ação do vento. Você quer ver como que o Espírito Santo atua na igreja? O Espírito, nós somos tricotômicos, nós temos Espírito, alma e corpo, né? A Bíblia fala Espírito, alma e corpo, a Bíblia não fala corpo, alma e Espírito. Quem fala em corpo, alma e Espírito é o mundo. A gente fala Espírito, alma e corpo. Por quê? Porque quando a gente vem para a casa de Deus, o Espírito é a fé e a consciência. Aquilo que nos coloca em contato com Deus. A nossa fé é a nossa consciência. A alma é o intelecto, a volição, a vontade e a sensibilidade. A parte emocional. E o corpo é tato, visão, paladar, olfato e audição. Então, essa é a sequência, tricotomia. O Espírito Santo, através de uma palavra, irmãos, escuta isso, através de um louvor, através de uma frase, o Espírito de Deus, ele toca no nosso espírito. Como que você explica uma pessoa pulando na igreja, batendo palma, extravasando essa alegria? Porque o Espírito de Deus tocou no Espírito, o Espírito dele tocou na alma, ele se alegrou, e a alma tocou no corpo, ele levantou a mão. Então, assim, o Espírito de Deus toca. Você vai ver o Espírito de Deus tocando aqui hoje. Deus vai tocar, o Espírito Santo vai tocar em você. Porque você vai ouvir, vai decodificar, vai entender, e o corpo vai sentir. Então, isso é fé. Fé é uma palavra usada como pistes. Não é alpiste, comida de passarinho, não. É pistes. Fé. Algo que tem peso. Qual a diferença da fé para a esperança? A esperança é quando você espera uma coisa que você não está vendo, e a fé também você não vê. Mas na esperança tem um negócio chamado será. Será? Agora a fé não, meu irmão. A fé é algo que tem peso. Ah, pode o mundo abalar. Você sabe que vai acontecer porque Deus falou. Deus é fiel. Porque o Salmo de número 40 diz que a palavra dele é pura. E pura, no hebraico, quer dizer fundida no aço. Eu sei que tem muita gente que, na simplicidade, ele fala assim, irmãos, vamos ler a palavra porque ela se renova cada manhã. A palavra não se renova. Quem se renova são as misericórdias de Deus. Porque a palavra ela é pura, ela é fundida no aço. O que Deus falou vai acontecer, não pode ser alterado. Mas vai acontecer na sua história, vai acontecer na sua vida. Então a gente entende a palavra e vai decodificando esta palavra. Aí o Espírito Santo vai pegar aquilo que está inspirado. Uma vez John Wesley estava pregando e uns rapazes, depois que ele terminou de pregar, os rapazes foram lá e falaram assim, pastor, olha, gostamos da mensagem,
Mas a gente queria falar com o senhor que a Bíblia é um livro muito difícil de ser entendido. E o pastor John Wesley falou assim, é verdade, isso denota que não foram vocês que escreveram, senão seria muito fácil, né? Porque tem alguém muito superior, inteligente, que escreveu isso daqui. Então, gente, aqui já está inspirado. A Bíblia não precisa de inspiração. A Bíblia fala 2.008 vezes que Deus é o seu autor, cerca de 225 vezes no Novo Testamento, 50 vezes falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ela ensina 50 vezes pregar o Evangelho, 23 vezes pregar a Cristo, 8 vezes pregar o Reino, 7 vezes pregar a Palavra. Se apresenta nas Escrituras como semente, martelo, espelho, mel, fogo. É o livro do ontem porque fala de onde a gente saiu. É o livro do hoje que as mensagens são contemporâneas e é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Agora é o livro da manhã porque garante a nossa eternidade com Cristo. É o livro que revela o Pai, descobre o Filho, o livro que comunica o Espírito Santo. É o único livro que o autor sempre está do lado, sempre está presente. É o único livro deste mundo que promete felicidade para quem lê. Feliz é o que lê, feliz é o que guarda, feliz é o que ouve. É o livro que mostra que quando você olha para cima parece que Deus está longe, mas é o livro que revela que quando Deus olha para baixo você está na mão de Deus. É o livro que revela que quando você olha para a vida você vai vegetar, mas é o livro que mostra se você vegetar com Deus você vai viver, porque nele tem vida e vida com abundância. Então esse é o Deus poderoso. É o único livro deste mundo, que não tem edição aumentada. A Bíblia não tem edição aumentada. Ela está na totalidade. Então tem gente que fala assim, eu entendo de um jeito e você entende de outro, né? Tem gente que fala assim pra gente, não é que você entendeu de um jeito e eu entendi de outro. Não é assim. Irmão, a Bíblia não é essa bagunça. A Bíblia não é de particular interpretação. Se você não entender um texto, vai orar. Porque o escritor vai te dar iluminação. Diga assim, iluminação. Então o Espírito Santo nos dá iluminação para entender a inspiração. Aquilo que foi inspirado, nós vamos ter iluminação para entender os mistérios de Deus. E sabe o que está escrito em Neemias, capítulo 9, versículo 20? Neemias diz, tu nos deste o teu Espírito para nos ensinar. Os escribas, eles tinham uma chave que representava o poder que eles tinham de desmistificar a lei. Então, quando você olhar para um escriba naquela época, ele tinha uma chavinha. Aí você pergunta, mas que chave que é essa? É que ele tem a autoridade de Deus de abrir os mistérios e ler a lei para o povo. 613 leis. Se decoravam, eles liam, contavam as letras, 3.066.480 letras da lei. Eles contavam, era 200 coros de carneiro para escrever o Antigo Testamento. Graças a Deus Gutenberg descobriu a imprensa, né, gente? Já pensou? Vamos trazer couro de carneiro para a igreja, pastor? Misericórdia. Mas, gente, o escriba, ele tinha essa autoridade de Deus, de desmistificar. O que é que o escriba começou a fazer? Jesus acusou os escribas. Ai de vós, escribas, que vocês escondem a lei do povo. Ai de vós, fariseus. Lembra? O que é que Deus fez? Pegou a chavinha do pescoço dele. Sabe onde que ele colocou? Levanta a mão. Tu nos deste o teu Espírito para nos ensinar. Tu nos deste o teu Espírito para nos ensinar. Então o Espírito de Deus está aqui, iluminando. Essa escola é o Espírito de Deus iluminando a nossa mente para entendermos os mistérios de Deus. E aqui na página 19 diz que ele tem intelecto, ele tem vontade, sentimento, esse sentimento que é o lipel no grego, que é a mesma tristeza que você sente, mesmo baque emocional. Ele sente, olha, porque aqui diz que ele pode ser entristecido, ele intercede, ele clama, ele ensina, ele revela, testifica. Contra ele alguém pode mentir, Atos 5,3, porque mentis ao Espírito Santo, lembra o caso de Ananias e Safira? E blasfemar. Blasfemar, Mateus capítulo 12, versículo 31, Jesus falou assim, olha, quem blasfema com o Espírito Santo não tem perdão. Isso é algo muito sério. E tem gente que pergunta, eu sei que você está querendo me perguntar, pastor, o que é blasfêmia? Blasfêmia é algo muito consciente, gente. Eu estava na igreja pastoreando, chegou um rapaz desesperado. Eu blasfemei. Falei, o que você fez, meu? Eu blasfemei. Chorando. Ali já era o Espírito Santo levando ele, entendeu? Não tinha blasfemado coisa nenhuma. A blasfêmia é uma coisa muito consciente. É uma pessoa que teve uma experiência com o Espírito Santo, sabe que é verdade, aí ela direciona aquilo às coisas do diabo. Ocorreu um fato numa igreja no Mato Grosso, de uma irmã muito rica, esposo muito rico,
ele empresário. Aí ela foi convidar as amigas para ir na igreja. Ah, vamos para a igreja. E se ela, sem sabedoria nenhuma, os amigos falaram assim, ah, só se você for na nossa. Vai, eu vou. E sem conversar com o pastor, a igreja das outras era o baixo espiritismo, banda que banda candomblé. Aí você sabe que lá o diabo mente, engana, né? Porque o diabo pega aquilo que é precioso nosso e quer vulgarizar. Falam em línguas estranhas, que é a língua diabólica lá. E essa irmã foi lá e, de repente, ela viu o pessoal falando em língua estranha e ela falou assim, nossa, aqui também tem o Espírito Santo, olha aí onde começou. E ela tinha sido batizada com o Espírito Santo. Ela sabia. Ela tinha tido a experiência dela. Nossa, aqui fala também. Aí começou a ir lá, começou a fazer as práticas também do baixo espiritismo. E um dia o pastor Leonides, estava saindo, o pastor, na frente da igreja, da escola dominical. Essa mulher passou de carro, abriu a porta e falou assim, pastor, Espírito Santo é lá na macumba, isso daí é mentira. E começou a dar risada. E ó, sumiu. E o pastor disse, essa mulher blasfemou contra o Espírito Santo. Passou os dias, ela contraiu uma enfermidade que ninguém descobria, médico nenhum. Foi para o mundo todo, o marido gastando toda a grana, todo o dinheiro, venderam a casa, venderam tudo que tinha, pastor. Ela não conseguia a cura, e ele sumiu no mundo. E um dia ela estava na casa dela, chamou o pastor. Pastor, me socorre. Foi lá, o pastor estava tendo um culto à tarde, um domingo à tarde. O pastor foi lá na casa dela. Pastor, ora por mim, porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. O pastor, não, eu vou orar por você. Quando o pastor estendeu a mão, Deus falou com ele, não ore por ela. Não ore. Aí ela, desesperada, ora, pastor, ora. E ele foi orar, ele ficou mudo. Entrou no carro, saiu correndo, chegou na igreja, Deus usou um vaso e falou assim, eu falei para você não orar, não passe daquilo que eu te mando. Irmãos, meia hora depois, chega a filha dela, chorando, dizendo que a mãe dela tinha morrido aos gritos, entrando no inferno. Então, o que é blasfêmia? É algo consciente. Uma pessoa que teve uma experiência com o Espírito Santo e depois denota isso. Direciona isso à obra do diabo. Então, é uma coisa muito consciente. E Romanos, capítulo 8, coloca para a gente aqui o texto, nosso texto. Aqui, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que inexprimível? Tem gente que fala besteira para Deus, irmão, sério mesmo. Uma vez eu entrei numa igreja, estava um irmão orando lá. Deus, faça com que aquele homem meta a cara no poste. Brava com o marido, nervosa. Tem gente que fala besteira, gente que fala lamúria, né? Está triste. Tem gente que fala, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não oro mais. Então, Deus, o Espírito Santo pega toda essa tristeza, essas lamúrias, intercede por nossos gemidos inexprimíveis. Chega para Deus, Deus, a tua filha está falando isso, teu filho está falando, mas ele quer dizer outra coisa, intercede por nós, você é abençoado. E você vai sendo abençoado por Deus. E aquele que examina, o que é examinar? Examinar é curvar-se sobre algo com a lupa, procurando, examinar. Isso é examinar. Então, para o Espírito Santo, irmão, não tem forno, não tem teto aqui. Ele já contou cada um que está aqui dentro. O raio-x do Senhor já pegou você, conhece você por completo. Ele conhece a tua história, ele te conhece intimamente, mais do que os teus filhos, mais do que teu esposo e tua esposa. Ele te conhece profundamente. Ele sabe até o lado da cama que você gosta de dormir, meu irmão. Ele sabe rota de cometa lá em cima, como conhece o caminho da formiga também. Ele sabe até peixe engasgado com moeda dentro do mar de Galileia. Ele conhece tudo, porque ele examina, ele sonda, esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você só tem vitória por causa do Espírito Santo. Você só canta por causa do Espírito Santo. Aliás, ninguém faz nada aqui se não for pelo Espírito Santo. Ninguém prega se o Espírito Santo não for com ele. Ninguém dá um testemunho aqui, não faz a obra se o Espírito de Deus não for com ele. Você só faz alguma coisa porque o Espírito de Deus está envolvido com a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele examina. Ele esquadrinha. Aí nós temos aqui a personalidade do Espírito Santo, e eu vou mostrar para vocês aqui esse detalhe, através desse texto, que a personalidade do Espírito Santo tem sido negada, né? A igreja sempre ela viveu na dependência do Espírito Santo, sempre viveu na dependência do Espírito Santo. Nos tempos primórdios, no início de toda a obra,
a igreja vive na dependência do Espírito Santo. Tem uma frase do príncipe dos pregadores do século passado, que ele diz que é mais fácil você ensinar, aqui, Spurgeon, é mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que querer convencer uma pessoa sem a ação do Espírito Santo. Não, há vários meios de convencer. A guerra é um meio de convencer, pela força física. A pessoal também, eu vou me recordar que ele falava como médium em transe, né? A forma dele falar, a maneira, os gestos dramáticos dele, também era uma forma dele convencer. Forma pessoal. Adolf Hitler, né? Também, Adolf Hitler. Da forma pessoal que ele falava, ele convencia. A forma social, que são as leis, e a forma verbal, que é o demagogo também, ele convence, mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Na música, tudo faz por compasso, na aritmética, tudo faz por conta, na geometria, tudo faz medidas, na arquitetura, tudo faz por regras. Mas pregar o evangelho não se faz por medida, regra, conta, compasso. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. A semente cai onde cair. Aleluia, mas o Senhor dá o crescimento, por quê? Porque é Ele que convence. É o Espírito Santo que age, que opera de maneira maravilhosa. Então, no período caótico da teologia, a personalidade do Espírito Santo, e até nos tempos modernos, hoje, tem igreja aí, né, que eles têm um pensamento contrário em relação à Trindade. Mas isso vem de muitos anos, porque o demônio ele não morre, né, irmão? Ele está vivo aí. O cachorro só vai mudando a coleira, ele é o mesmo. Então ele vem negando esta personalidade do Espírito Santo. E é uma turma dos socinianos, sabelianos, arianos, que é um movimento antitrinitário, que eles têm o intuito, sim, de preservar a unicidade de Deus. E é interessante que esse unitarismo, esta teologia contrária, unitarismo, que vem dos socinianos, arianos, sabelianos, acreditavam que Deus é que era o único ser, eles afirmavam que Jesus Cristo não era divino, que o Espírito Santo era uma mera influência. Veja como que isso tem influenciado gerações. É uma mera influência. O Espírito Santo é uma energia cósmica. O Espírito Santo ele é uma força ativa de Jeová. E os mormons da Igreja dos Santos dos Últimos Dias chegam a afirmar que o Espírito Santo é uma espécie de substância etérea. Ele diz que é uma combinação de calor e luz. Que o Espírito Santo é um magnetismo. Ai, pastor, senti um arrepio, ó, é o Espírito Santo. Meu irmão, enfia o dedo na tomada aí para você ver um negócio. Dá um arrepio, não é verdade? Eles falam, é um magnetismo. Eu senti um arrepio aqui, eletricidade. As testemunhas de Jeová não consideram o Espírito Santo como Deus. É uma força ativa de Jeová, do invisível do Todo-Poderoso. Aí vem o apóstolo Paulo aqui, e ele nos traz uma teologia diametralmente oposta a esses conceitos, esses pensamentos. A carta do apóstolo Paulo que nós lemos, de Romanos, capítulo 8, foi escrita no ano 57 depois de Cristo. É a carta que mais influente, por quê? Porque o propósito dele, ao escrever esta carta aqui, segundo o que parece, segundo alguns comentários, alguns teólogos, eram falsos boatos que estavam já existindo naquela época em relação à teologia do apóstolo Paulo e do ministério. E por isso ele acha necessário agora escrever uma mensagem, uma doutrina que ele já estava pregando há 25 anos. Então ele vai colocar esta doutrina agora para a gente, e ele quer corrigir esses problemas que estavam acontecendo na igreja, problemas causados aqui entre os judeus e os gentios e os judeus, e aquele conflito, e o capítulo 8 é o mais longo da obra do Espírito Santo. Se não fosse Romanos, pastor, doutor Marcelo sabe disso, teólogos que estão aqui, o pastor, se não fosse Romanos, nós não teríamos nada a respeito do Espírito Santo. Irmãos, se não fosse Romanos, nós não saberíamos nada a respeito do Espírito Santo. A carta mais doutrinária do apóstolo Paulo é a carta aos Romanos, das doutrinas fundamentais. A gente não saberia nada, porque o Espírito Santo não é para ser descoberto por curiosidade. O Espírito Santo se revela pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça.
Então você vai ver que ele quer corrigir esse problema. E o apóstolo Paulo está interessado em mostrar aqui que o Espírito Santo não é um magnetismo, o Espírito Santo não é uma mera influência. Por quê? Porque se ele fosse uma influência, a questão seria como que nós poderíamos ficar com esta influência ao nosso poder. Então o Espírito Santo seria reduzido aqui. Ele não seria o agente principal, mas ele seria reduzido, seria um instrumento nas mãos dos homens. O Espírito Santo não é uma individualidade sem uma personalidade. O Espírito de Deus não é um poder, porque a energia, a bomba atômica é um poder, mas a bomba não fala. Ah, vou explodir, eu estou triste. A bomba não fala. Mas o Espírito Santo, ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem sensibilidade. O apóstolo Paulo mostra aqui então, nesse texto, que há uma debilidade moral no homem, há uma fraqueza moral no homem tão grande, que ela é tão abismal, que o homem não consegue interceder por si mesmo. Porque ele tem uma fraqueza moral e ele não consegue. Então a gente é direcionado às emoções do Espírito Santo que intercede por nós de uma forma tão profunda que conhece a vasta necessidade abismal dentro do ser humano. Ele conhece a profundidade do teu coração. Aquilo que está lá nas gavetas existenciais do seu coração. Por isso o apóstolo Paulo, ele vê esta necessidade de nos ensinar que o Espírito Santo não é uma mera influência iluminadora. Ele vai dizer aqui que ele também não é algo que nós podemos manipular, mas que ele é uma pessoa dotada de inteligência, dotado de poder, e ele quer falar com você. Não é você que quer falar com ele, não, meu irmão. É ele que quer falar com você. Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua maneira de pensar, de agir, a tua maneira de ver as coisas. O Espírito de Deus quer falar com você. Ele quer te dar uma experiência que vai mudar toda a tua perspectiva de vida. Aleluia. O Espírito Santo quer falar com você, irmão. Eu estou falando isso aqui pelo Espírito de Deus. Ele quer falar com você. Levanta as duas mãos assim que eu tenho uma palavra. Está chegando o tempo dos sinais de Deus. Que não é o que você vai falar, é o que Ele vai fazer. Remacalamassuri me canta lamahai. Quando eu estava falando aqui, que eu olhei para a igreja, eu vi algo descendo aqui, pastor. E Deus falou comigo, está chegando o tempo. Você vai acordar de manhã e vai dizer, vai reunir a família e vai dizer, o Espírito de Deus esteve comigo nessa madrugada. Aleluia! Vai chegar a hora de você reunir a tua casa e dizer, o Espírito de Deus falou comigo nessa madrugada. Ele vai te orientar. Ora canta lá, Massuri me canta lá, Mahai. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu contei para o pastor, também para Abimael hoje de manhã, um fato que aconteceu comigo. Eu cuido dos haitianos lá no Paraná. A gente tem uma igreja com 350 haitianos. Eles vieram em 2011, o terremoto aconteceu em 2010, e eles vieram como o problema ambiental que aconteceu de terremoto, então refugiado ambiental, não de guerra, mas eles vieram. A gente cuida dos haitianos, e eu me lembro que eu estava em casa, cuidando dos documentos, que eu também sou advogado, e estava trabalhando com os documentos deles. O Espírito Santo falou comigo assim, vai no centro da cidade. Aí eu fiquei dentro de casa ali, peguei a minha Bíblia e as coisas, fui para o centro da cidade. Peguei o carro, fui para o centro da cidade. Passei em frente ao Banco Bradesco e o Espírito Santo falou comigo, deixa o carro aqui. Aí eu encostei o carro, desci do carro, o Espírito Santo me falou assim, dá a volta na quadra agora. Eu comecei a dar a volta na quadra. Quando eu estava dando a volta na quadra, eu encontrei um haitiano, chorando. Ele estava com a pasta na mão, chorando no meio da rua. Eu identifiquei que era o haitiano, cheguei nele. Falei com ele, salut, bom dia, Benil, ça va bien? Olá, como você está, tudo bem? Ele falou, très bien, mon fond, estou bem, estou legal. Eu disse para ele, como relê? Qual o seu nome? Ele, Edrice Lara. Eu disse para ele, manhã contam, pilho por Vinicius Jodia, Jesus la fé putais. Estou feliz de ver você aqui hoje. Aí ele falou assim, parlez crioulo, parlez francês? Sim, eu falo crioulo, falo francês. Ele falou assim para mim, eu acabei de chegar do Haiti.
Eu não sei pedir nada em português. Você pedir água, que é dlo, nem manger, que é comida. Você pedir nada, eu estou perdido aqui. A cidade tem mais de 100 mil habitantes, eu não sei para onde ir. Aí ele disse assim para mim, mas minha mãe, olha irmãos, a minha mãe é do Círculo de Oração, lá em Porto Príncipe, na capital do Haiti. E nessa madrugada o Espírito Santo falou com ela, manda ele ir para a cidade de Paranavaí. Porque meu filho vai cuidar dele naquela cidade. Aí ele contando isso para mim, falou assim, mas eu cheguei aqui, eu não sei para onde ir. Aí ele falou, mas eu sou crente, eu estou orando aqui. E eu estou pedindo para o Espírito Santo trazer esse pastor. Aí eu falei, mas qual pastor que você quer que o Espírito Santo traz? Ele falou, eu quero que o Espírito Santo traz o pastor Zedequias, eu tenho que falar com ele hoje. Ele falou, eu sou o pastor Zedequias, eu estava em casa. O Espírito Santo me mandou vir te buscar, levei ele para casa. Conseguimos trabalho para ele estar me ajudando na igreja. Aí depois eu fiquei pensando, irmão, você acha que a sua vida vai terminar desse jeito? Aí você está muito enganado. Tem um que está em cima olhando para baixo, ó. Ele sabe quando você dobra a esquina. Ele conhece a tua casa, ele sabe teu endereço. Não vai terminar desse jeito, porque ele está com as mãos estendidas e vai operar milagres. Remacanta lamas. O Espírito Santo já falou com você? Ele vai falar com você. Ora canta lamas. Nós temos uma oração, eu criei uma oração dinâmica, desde 2007 a gente ora, toda semana, junta ali 300, 400 pessoas para a gente orar, a gente ora na chácara, vai mudando para a igreja, a gente escolhe os lugares para orar, vai muita gente. E um dia eu estava no meio daquele povão lá, pastor, no meio do povão lá, orando, e eu orando pelo povo, pastor. Estava rouco já, aquela multidão, e eu no meio do povo. Eu parei e falei assim, ô Espírito Santo, eu oro por todo mundo, eu não oro por mim, pela minha casa. Aí na hora eu vi uma voz falando comigo, lá na sua casa, você vai orar por você, e aqui você vai orar pelo meu povo. Aí amém, era uma terça-feira. Aí eu cheguei em casa, irmãos, fui orar 3 horas da manhã. Escuta isso. Fui orar 3 horas da manhã. Aí fui para o quarto. Quando eu deitei, eu senti assim Vou ter uma ideia, que é algo muito maior que isso. Eu senti assim um oceano chegando pertinho de mim. O oceano, irmão. Eu me senti tão pequenininho, uma formiga, menor que uma formiga. Aquela coisa tão grande, tão maravilhosa, chegando perto de mim. E ele falou assim, tudo bem, meu amigo? Eu falei, tudo bem. Eu comecei a conversar, minha esposa acordou, falou, você está conversando? Eu falei, eu estou ficando doido. Eu levantei, fui lá fora tomar água, fiquei lá, andando de um lado, meu coração queimando. Falei, meu Deus, amanhã eu vou procurar um psicólogo. Não é possível, eu tô ouvindo vozes, não é possível, ali. Aí eu fui dormir. Quarta-feira, fui para a oração, voltei. 3 horas da manhã eu estava orando. Quando voltei, irmãos, que eu deitei, aquele oceano chegou. Tudo bem, meu amigo? Eu falei, tudo bem. E eu comecei, a minha mente foi a 1000. Assim, se ele fala de estrela, parece que eu sabia tudo de estrela. Se ele fala, minha mente foi a 1000, e ele começou a conversar comigo. E ele falou coisas para mim. Aleluia. O Espírito de Deus quer falar com você. Eu falei, eu sou pequeno. Ele disse, eu sou grande. Eu sou grande e eu vou te levar. Aleluia. E eles foi saindo. E eu disse, o Senhor marcou a minha história. Aleluia. Eu senti que ele parou assim no quarto. E depois seguiu. Obreiro do Senhor que está aqui. Aleluia. Obreira do Senhor que está aqui. Você precisa ter uma experiência, uma capacitação para este ministério. Levante as mãos que eu vim trazer algo de Deus para você nesse lugar. O Espírito de Deus, o Espírito da vida de Deus, o Espírito gerador de Deus. Aleluia, Ele está passeando aqui no nosso meio. E Ele está dizendo, eu vou te tirar, aleluia, dessa situação, desse lugar que você está. Vou te levar para um patamar maior, para uma intimidade. Vou te levar para um relacionamento profundo. Vou te mostrar segredos e coisas grandes. E vou fazer de ti um instrumento de poder e de autoridade. Ora canta lamassuri bicalama. O Espírito de Deus quer falar com você.
Olha aí. Olha aí ele tocando, olha ele tocando, olha ele tocando. Rincai damasso me calamahai. Ela faz o intanagashuri me canta lamahai. Biwai não demastu me clama nahai demas. Aleluia. Olha ele tocando ali, ó. Olha ele tocando o Espírito, olha. Rema canta lamassuri me calamahai. Ele vai alterar. Ora canta lamas. Ele vai fazer coisa grande. Aleluia, se prepare, porque está chegando um tempo de Deus. Levanta a mão assim. Isso. O Senhor me manda te dizer, filha, Ele te conhece. Ramanda calassuri me cai. Tem sondado o teu coração. Eu tenho cercado a tua casa, ó. Olha os meus livramentos. Tu sabes que eu falo contigo. E eu vou colocar em tuas mãos, porque o teu coração deseja assim. E eu sou o teu Deus. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia, Deus está aqui, irmãos. Aleluia. Adore o nome do Senhor. Abra tua boca e fale línguas estranhas. Exercite a tua fé. O Espírito de Deus vai aumentar na tua vida. Glória a Jesus. Vai fazer coisas grandes. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Pastor, como que a gente prova que o Espírito Santo é uma pessoa? Irmão, se você olhar a gramática, você vai ver que ele não é uma forçativa. Se você olhar a gramática, você vai ver que ele não é uma combinação de calor e luz. Que ele não vem apenas para energizar, para nos alegrar. Ele vem como instrumento de mudança, porque quando você olha para... Aqui João capítulo 14, versículo 26, Consolador que você encontra sempre está em letras maiúsculas. Isso daí, meu irmão, é substantivo próprio, personativo masculino singular. Mas coloca um outro agora, que a gente vai ver aqui, por exemplo, o outro slide. Se observar aqui, João capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele. Sabe o que isso aí significa? Ele é o ekeinos no grego. Isso é um pronome. O que é um pronome? É uma palavra que se coloca no lugar do nome para não precisar repetir o nome. Pronome pessoal. Ele. Indicando que ele é uma pessoa. Coloca outro versículo agora, que você vai ver também em João 14, 26, mas aquele Consolador que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos lhe ensinará. Vos lhe ensinará. Isso daí é um pronome pessoal, no caso oblíquo, mostrando que ele é uma pessoa. Quer ver um outro versículo? Esse versículo, João capítulo 14, 17. Esse Espírito da verdade, isso, aquilo. Então, olha aí, mostrando que ele é uma pessoa. Então, um demonstrativo masculino, mostrando que ele é uma pessoa. Mas tem um versículo também, você pode ver em João capítulo 16, versículo 7. Não sei se está aí, mas a gente pode ler, porque Jesus disse, se eu não for, ele não virá. Ou seja, pode voltar lá, se eu não for, ele não virá. Ué, mas se ele é uma eletricidade, ele não precisava vir, porque já está espalhado. Mas como ele é uma pessoa, Jesus diz, se eu não for, ele não vem. Porque ele é uma pessoa. Então o Espírito Santo, irmão, é a terceira pessoa da Trindade, que o texto está dizendo que ele perscruta, que ele sonda, que ele conhece. Você só tem vitória por causa do Espírito Santo. A tua oração só sobe do teto da tua casa por causa do Espírito Santo. A nossa adoração só sobe aqui por causa da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, que nos conhece, que conhece o teu coração. Aí em Efésios capítulo 5, versículo 18 diz, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, na página 21, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, esse vinho aqui que é o assotia, não se embriagueis com assotia, mas enchei-vos, esta palavra enchei-vos no grego é o pleruste.
E quando você vai estudar o plerúster, você vai ver aí, ó, na página 21, fala exatamente disso, que quando a gente estuda o plerúster no grego, você vê que ele está no plural, ele está no presente, ele está no passivo e ele está no imperativo, porque é uma ordem de Deus. Enchei-vos, plerúster, é uma ordem de Deus. O verbo imperativo está denominando aqui, denotando uma ordem, um mandamento, ou seja, se a embriaguez é um pecado, ele está dizendo, ser cheio, não ser cheio do Espírito Santo também é. Ele está falando isso. Não vos embriagueis com vinho. Se isso é pecado, mas encher do Espírito, quer dizer, não ser cheio do Espírito Santo também é uma desobediência. É um pecado de desobediência. Você vai ver na página 22, que ele está também, o plerúster, o enchei-vos, no plural. Porque se estende a todos, olha. Enchei-vos. Quer dizer, é uma experiência não só para um grupo da igreja, mas é uma experiência para todos. Você vai ver também no presente contínuo. Enchei-vos, plerúster, significa que é uma ação diária, e ela é progressiva. Porque se um bêbado quiser ficar bêbado no outro dia, ele tem que beber, não é verdade? E ele está falando disso, que você precisa se encher todo dia. E é por isso que John Wesley dizia, eu sou semelhante a uma vasilha furada. Eu tenho que ficar todo dia debaixo da torneira. Irmão, assim como um bêbado precisa beber para ficar bêbado no outro dia, a gente precisa orar, jejuar, consagrar, porque a oração vence o mundo, o jejum vence a carne, a palavra vence o diabo, e a gente precisa se armar todo dia para estar cheio. Tem um outro aqui que é o passivo, o plerúster, está no passivo também no grego, porque significa que a gente não é a gente que produz isso. Nós no alto, né, nos enchemos aí. Mas mostra que a gente é dependente. Para ser cheio tem que se esvaziar. Então, a gente vai se esvaziando de coisas e se enchendo de Deus. É por isso que Atos capítulo 2, versículo 1, está na página 22, olha. E cumprindo-se. Cumprindo o que, gente? O dia. Então, levanta a mão e diga assim, vai se cumprir o dia na minha vida. Tem um dia que vai se cumprir, cumprindo-se o dia. Vai se cumprir o dia na tua vida. Ah, pastor, mas ele já saiu na frente. Não, vai se cumprir. Ah, pastor, que eu fiquei em segundo lugar. Não, você não ficou em segundo lugar. Deus não está olhando para ver para quem chega em primeiro. Deus está olhando para quem não desiste, meu irmão. Vai chegar a tua hora. Vai chegar o teu momento. Quando chegar o momento, ninguém consegue impedir. Operando eu, quem impedirá? Realizando eu, quem vai obstacular a ação do Espírito Santo na tua vida? Quem é que vai impedir? Então, tem que cumprir o dia. E como que é que cumpre esse dia aqui? Olha o versículo 2. E de repente, as coisas de Deus é assim, irmão. Pode ser, tem gente que programa. Você já foi, pastor, em cultos assim, colocaram assim, culto do avivamento. Você chega lá, irmão, não dá nada, né? Tem avivamento, coisa nenhuma. Aí você vem aqui para a igreja, domingo de manhã o Espírito Santo toma a casa. Porque pode ser desejado, mas não pode ser programado. Toda vez que a pessoa coloca uma programação para o Espírito Santo, dá tudo errado. Porque ele se torna um agente, não é? Olha, irmão, foi assim que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não programei. Eu estava indo para a escola. Não sei se eu já contei isso, mas eu estava indo para a escola, meu irmão. Eu tinha 11 anos de idade. Passei na casa de um amigo, que era o Bruno. Disse, Bruno, vamos para a escola. A gente está indo junto para a escola. Aí eu falei assim, vamos pegar um atalho aqui. A gente foi passar dentro do barracão. Chegou dentro do barracão, comecei a conversar com o Bruno. Bruno, Jesus falou comigo que eu vou ser pregador, que eu vou ser pastor. Aí o Bruno me abraçou e falou, rapaz, Jesus falou isso comigo também. Hoje ele é pastor lá no estado do Goiás. E quando eu abracei o Bruno, eu e ele foi batizado com o Espírito Santo indo para a escola. Eu não programei. Você não vai conseguir programar aquilo que Deus tem para você. Pastor, o que é que eu faço? Joga a tua agenda fora. E a partir de hoje, abrace a agenda do Espírito Santo de Deus. Porque você vem como crente comum para a igreja. Mas quando você chegar na casa, o filho vai falar, mãe, o que é que aconteceu? Pai, o que é que aconteceu? Foi o Espírito de Deus que nos visitou naquela hora, naquele dia. Aleluia. Avivamento é algo surpreendente. Deus quer te surpreender. Avivamento é algo maravilhoso e Deus quer te maravilhar. Deus quer fazer algo diferente na tua vida, algo extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso, irmãos,
que esta capacitação para o ministério, de 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 e 7, olha aí esta capacitação que o Espírito Santo dá. Por quê? Porque o texto diz que o Espírito do Senhor virá sobre ti. E esse verbo vir no hebraico dá a ideia de uma ação contínua. Que ele vem agora, mas ele já existe. Porque ele tem a eternidade anterior e posterior. Quer dizer, o passado e o futuro é um eterno presente. Ele está vendo tudo, meu irmão. Quem sabe lá no dia do teu nascimento, teu pai não estava lá, mas ele estava. Ele estava. Ele está vendo você aqui, ele viu você nascer e está te acompanhando, porque ele já sabe o fim de todo o começo. Você não vai beijar a lona, você não vai viver neurastêmico, sabe, com crise maníaco-depressiva, surtado na vida, não. O Espírito Santo vai tocar no teu emocional. O Espírito Santo vai te dar estabilidade. Levanta a mão. Você vai ver muita gente louca aí fora, mas você vai ter estabilidade. Você vai ver muita gente destruída, mas Deus vai te manter de pé. Você vai ver muita gente falir, mas há uma prosperidade do Espírito sobre a tua vida. Aleluia! O Espírito de Deus vai te prosperar e vai te abençoar. Ora canta lá massuri me cala mahai. Levante a mão assim, fecha os teus olhos um pouquinho. Fecha os teus olhos. Ô Espírito Santo. Ora canta lá mas. Ara massuri me canta lá mas. Diga assim, com os olhos fechados, prejuízo. De novo, prejuízo. O Espírito Santo mandou te falar que esses prejuízos serão revertidos em prosperidade. Diz o Senhor, tudo quanto é prejuízo que você teve na sua vida, emocional, financeiro, físico, o Senhor vai transformar em prosperidade nesse tempo. Não sou o primeiro que estou falando isso não, irmão, mas esse ano é um ano de bênção aqui, de prosperidade. Deus vai fazer coisas grandes aqui. O texto diz que o Espírito virá sobre ti. E sabe como que o texto continua dizendo? O Espírito virá sobre ti e profetizarás. Olha aí a capacitação. E profetizarás, quer dizer, ele vem com manifestação de dons. Ele vai te capacitar. E profetizarás. E o texto termina dizendo, e serás transformado em outra pessoa. Tá? E tem uma mudança. Serás transformado em outro homem, em outra pessoa. E quando esses sinais te vierem, faz o que é ocasião de pedir, porque Deus é com você. Capacitação do Espírito para o ministério. Ele vem para mudar. Ele vem para fazer algo diferente na sua vida. Algo extraordinário. Irmãos, tinha uma irmã que ela congregava, né, ela já bem idosa assim, ela carregava a Bíblia assim, ó. A Bíblia era maior que ela assim, bem pequenininha, fraquinha. E ela orava todo dia, das 5 às 7 da manhã na igreja. E ela estava voltando, pastor, para a casa dela e viu os policiais batendo no rapaz, querendo colocar o rapaz dentro do camburão. O rapaz não entrava. Não entrava, irmãos. E a irmã parou e ficou observando assim. E ficou com dó dos policiais. Aí falou assim para os policiais, ô moço, eu posso mandar ele entrar aí dentro? Aí o policial olhou para ele e falou assim, é pegadinha, né? Como que é? Você está falando que vai mandar ele entrar aqui dentro? Eu falei, se você quiser eu mando ele entrar. Eu falei, não, a gente está lutando com esse rapaz a noite inteira, ele está com uma força maligna. E você está falando que vai mandar ele entrar aqui. Um policial falou, vamos soltar, ver o que acontece. Eu falei, não solta não, senão vai quebrar tudo aqui. Aí passou um tempo, falou, não, vamos ver o que acontece. Aí na hora que soltaram, irmão, a irmãzinha com a Bíblia. Em nome de Jesus, entra dentro do camburão. O rapaz entrou, ficou quietinho. Aí um policial falou assim, eu vou morrer, não vou ver tudo. Mas vem aqui, irmão, a gente sabe o que é isso. Sabe ou não sabe? Tem uma autoridade de Deus aí. Tem um poder de Deus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. Há uma autoridade de Deus na tua vida. Exerça essa autoridade. Assuma a tua posição no mundo espiritual. Coloque o diabo para correr e receba a graça de Deus sobre a tua vida. A glória do Espírito. Ora canta lá massuri me canta lá mahai. Aleluia, coloca aí pra gente. O apóstolo Paulo vai falar isso daqui. O Espírito Santo, ele tem intelecto. Glória a Deus, o intelecto, ele está falando disso, olha.
1 Coríntios capítulo 2, 5, 10 e 11. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito? Quer dizer, você conhece você por dentro, por causa do seu Espírito. Ele está dizendo, assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o que é intelecto, irmãos? É algo que possui dotes de inteligência, capacidade de compreender e adaptar-se facilmente. Intelecto, ele fala dessa capacidade, de acordo com o dicionário Aurélio, uma capacidade, um dote de inteligência. O Espírito Santo, ele é a inteligência sem limite, a vontade sem barreira e o saber universal. O Espírito Santo conhece, pelo fato da revelação aqui ter sido realizada pelo Espírito Santo, o texto vai dizer que ele penetra, olha aqui, todas as coisas, até as profundezas. E o teólogo Leon Morris, ele afirma aqui que profundezas é empregado muitas vezes, Paulo está fazendo referência à enorme profundidade do oceano, do mar. Sabe quando você coloca uma sonda e não alcança 10 mil metros, você não alcança, ele está falando assim a Deus, ó profundidade de riqueza, de coisas insondáveis, quer dizer, a sonda não chegou. E Paulo vai adorar a Deus no final dizendo, ó profundidade de riqueza, do conhecimento e do saber. Eu não posso ser o teu conselheiro, porque ele navegou nesse oceano. Ele não conseguiu chegar no fundo dele. Aí ele está dizendo, Deus, o intelecto do Espírito Santo, conhece Deus por dentro, até as profundezas. Pastor, eu quero conhecer mais de Deus. O Espírito Santo vai te levar as profundezas do Espírito. Deus vai te levar lá, louvado seja, no íntimo, glória a Deus. O teólogo Leon Morris, ele chega dizendo no comentário de 1 de Coríntios, que ninguém pode saber realmente o que se passa no interior do homem, ninguém, exceto o próprio homem. Eu não sei o que se passa no interior, no seu interior, mas você mesmo sabe, de igual maneira raciocina Paulo, ninguém fora de Deus pode saber o que acontece dentro de Deus. Ninguém pode saber, mas o Espírito de Deus conhece ele por dentro e vai te revelar coisas profundas. Deus sabe onde estão os tesouros dessa terra. Deus sabe. Foi ele que mandou Jeremias comprar um terreno antes do cativeiro. Do primo dele, Deus falou, compra o terreno do seu primo. Mas por que, Senhor, essa terra vai ser cativa? Quando te perguntarem, por que você está comprando um terreno numa terra que vai ser cativa, diga que o cativeiro é hoje, a prosperidade é amanhã. Tinha um irmão que falou assim, pastor, eu queria comprar um terreno. E eu vi um terreno ali, senti vontade, fui lá ver, irmão, um buraco. Um matagal de um lado e um buraco assim. Aí ele falou assim, o que eu faço? O senhor está vendendo por 10 mil reais. Sabe? Há 5 anos atrás, esse buraco aqui. Aí na hora que eu olhei aquele buraco assim, eu falei assim, rapaz do céu. Aí na hora que eu ia falar não, Deus falou, manda ele comprar. Falei, é para você comprar, Deus falou comigo que é para você comprar. Vai para mim comprar? Então eu vou comprar. Comprou o terreno, aquele buracão. A família xingou, todo mundo brigou com ele. Todo mundo brigou com ele, você é doido. Olha o que o pastor foi fazer, mandar você comprar um buraco daquele. Sabe o que aconteceu? Na frente daquele terreno, construíram a van. Irmão, teve um árabe brigando com ele para comprar aquele buraco lá para construir um shopping. O árabe deu a chácara dele para esse irmão. Ele está todo feliz. Olha aí, se eu não tivesse ouvido. Deus sabe onde vão construir a van nessa terra. Deus sabe. E se você está assim com Deus, meu irmão, Deus vai mostrando tesouros. Porque, irmão, tem um meteoro perdido aqui no espaço, que eu estou orando para ele cair em cima da minha casa, só que eu não quero estar lá. Esse meteoro, se esse meteoro cair agora na Terra, o bebezinho que acabou de nascer fica bilionário, porque esse meteoro, o valor dele é 400 quadrilhões de dólares, ele é de pedras preciosas. Tem um planeta maior que o planeta Terra, de diamante. Irmão, tem tanta coisa para ser descoberta. Você sabe qual que é a chuva que cai em Netuno? Nessa Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Netuno, sabe qual que é a chuva que cai lá hoje? Que cai? A chuva que cai em Netuno é de diamante. Eu queria só passar meu chapéuzinho assim, né? Irmão, quer ser próspero?
Quer ser abençoado? Espírito de Deus, chama Ele, que Ele vai te levar para coisas profundas, coisas extraordinárias. Vai mostrar para você o que você não está vendo, meu irmão. Aleluia! Prosperidade. Deus quer te abençoar. Você tem que sair do raso, irmão. Sabe? Esse pensamento medíocre. Se você fala para baixo, você vai para baixo. Você fala para cima, você vai para cima. Você tem que falar por onde você está andando. Então, você vai falando coisa ruim, você vai para coisa ruim. Fala para coisa grande. Você vai para cima. Você vai conhecer coisas grandes. Coloca o outro slide agora, porque o Espírito de Deus, para mais concluir aqui, olha. O Espírito de Deus, ele possui a volição. O poder de fazer escolha. É você não ser enganado pelo diabo. O diabo está ludibriando, o diabo está colorindo as coisas, passando confeite no mundo, mas você tem 2 olhos espirituais atrás desses físicos, e quando você bater o olho, o Espírito de Deus vai te mostrar, vai te revelar, você não vai cair nas arapucas do diabo, porque Deus vai mostrar coisas grandes para você. 1 de Coríntios 12:11, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, volição, vontade, irmãos, de acordo com o dicionário Globo, é a faculdade que leva uma pessoa a querer alguma coisa e até se comprometer com aquilo que quer. Então esta é a vontade, é a capacidade de fazer escolha, é a capacidade de tomar decisões. O Espírito Santo, ele tem essa vontade própria, quando ele diz, separa para mim. Lá em Atos 13, separa para mim, Saulo é para mim, à vontade. Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Olha que coisa extraordinária, o teólogo Langston, ele afirma que o termo vontade revela o propósito de uma pessoa. E o propósito é o resultado de um raciocínio. O resultado de um raciocínio. Você quer, você deseja o resultado de um raciocínio. Não é só necessidade, mas é vontade. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua vontade. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe dos desejos que você tem. Então Ele te conhece de forma extraordinária. Mas mostra um outro agora para a gente ir concluindo aqui, olha. O Espírito de Deus possui o que, gente? Sensibilidade. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, combateis comigo em oração. E olha o que Paulo diz, sensibilidade. Sabe o que é sensibilidade, de acordo com o dicionário Globo? É a habilidade de sentir as coisas, propriedade do organismo vivo, de perceber modificações do meio externo e interno, reagir a elas de maneira adequada. Então, sensibilidade, de acordo com o dicionário Aurélio, refere-se a sentimentos e as emoções. E o sentimento e as emoções, há muito tempo, há mais de um século, são debatidos o que é emoção, o que é um sentimento. E a emoção é a reação de um sentimento. Se eu falar para você que tubarão é bom, e ficar mostrando tubarão, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Quando você vê um tubarão, você vai abraçar ele. Porque é a emoção de um sentimento que eu criei. Mas se eu falar tubarão é ruim, tubarão é ruim. Aí quando você vê um tubarão, você corre. Porque a emoção é a reação desse sentimento que foi criado. O dicionário Oxford define emoção como qualquer agitação da mente. Aí o Espírito Santo, ele possui esse fator sensitivo e o fator afetivo. Sensibiliza e ele ama. O teólogo Francisco Jacinto, ele disse assim, que os pregadores, escritores falam muito do amor do Pai, mas pouco falam do amor do Espírito Santo. A interpretada de Norman Champlin afirma que o apóstolo Paulo sabia muito bem, olha aqui, quanto era odiado em Jerusalém, como se ele fosse o grande herege desta geração. Por isso que ele fica 25 anos para escrever. O destruidor das ideias, do pensamento de Moisés. E ele anunciava o Messias. Por isso, olha aqui, ele sabia que poderia morrer facilmente. O apóstolo Paulo era perseguido. Ele poderia sofrer, ele poderia ser preso, ele poderia ser amarrado. Mas ele diz aqui, olha, e pede aos irmãos que orem, não para um escape, mas que o Espírito de Deus se sensibilize o coração das autoridades. Sabe, irmãos? Como o ribeiro de água é o coração do rei. Quando o ribeiro desce da montanha, a água desce da montanha, não vai passando em cima das pedras, não, vai contornando. O Espírito Santo vai contornando coisas na sua vida. Ele não veio para destruir,
para jogar no chão, ele veio para contornar coisas na sua vida, para honrar você, para mudar o coração do rei que está sobre a tua vida, porque todos têm um rei aí. O Espírito Santo, ele contorna o coração do rei, assim como ribeiros de água é o coração do rei. Glória a Deus, o Espírito Santo quer atuar na sua vida assim, nessa sensibilidade, quer fazer coisas grandes na sua vida. Então essa é a capacitação, nós vamos concluir agora, é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para este ministério. No teu intelecto, nas tuas vontades, na tua sensibilidade, o Espírito Santo quer trabalhar, ele quer agir. Nós estamos vivendo uma segunda pandemia, com a pandemia de problemas, de doenças psicossomáticas, de doenças da alma. A gente encontra um monte, gente. As salas dos psiquiatras estão superlotadas. Tem um amigo meu, psiquiatra, na minha cidade, que é 6 meses para conseguir uma consulta com aquele homem. 6 meses para conseguir uma consulta. A pandemia dessa ansiedade, desses problemas da alma. O Espírito Santo, ele trabalha em nós de uma forma tão maravilhosa, que você não vai ser doente, você não vai ser clínico. Você pode passar por uma depressão, mas você não vai viver depressivo. Você pode passar por uma luta, mas você não vai viver nesse vento. Aleluia, você não vai viver na cova, você não vai viver no deserto, isso daí é só de passagem, e o que você está atravessando é circunstancial, porque amanhã vai ser um novo dia, diz o Senhor. Então levante a mão que eu quero orar por você. Amanhã vai ser um novo dia, amanhã vai ser um novo dia. Diga para alguém que está do seu lado, amanhã vai ser um novo dia. O Espírito de Deus está de olho em você. O Espírito de Deus está de olho em você. Ele está olhando você. Ele sabe o que vai fazer da tua vida. Ele sabe o que vai fazer do teu ministério. Ele está te capacitando para algo grande. Você não viu tudo ainda. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Tem muita coisa de Deus para acontecer na tua vida. E eu vim trazer esta palavra para você nesta noite. O Espírito de Deus está movendo. Aleluia, pastor. Aleluia. Aguenta firme. Ora canta lá, massuri me canta lá, mahai. Aguenta firme naquele lugar. Ramandakala masturi me kalamahai. Porque Deus vai mover de uma maneira extraordinária. Deus vai fazer estremecer muita coisa ali. Eu vejo o Senhor entrando em salas, em reuniões, se prepare. Porque muitas vezes a gente olha de um lado e olha do outro e você diz, não vai mudar nunca aqui esse sistema. Mas o meu Deus entra e Ele não precisa nem de passaporte. O meu Deus é o único que mata e não vai preso. Eu quero ver mandar o oficial de justiça lá em cima. Aleluia. Deus vai trabalhar naquela terra através da tua persistência, da tua coragem junto com a esposa, da tua tenacidade. Deus vai mover naquele lugar e vai ter um vento que vai soprar dos 4 cantos. Aleluia, levante as mãos assim, igreja. Receba a autoridade de Deus agora. Receba o poder do Espírito agora. Receba a unção do Espírito sobre a tua vida. Abre a tua boca agora em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Abre a tua boca e glorifique. Glorifica o Espírito Santo. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica, glorifica. Glorifica que Deus está trabalhando. Vai dando glória que o Espírito de Deus está agindo aí agora. Ora canta lá, massuri me calamahai. Ora canta lá, massuri. Abraça alguém, diga, Ele está em você, Ele está em você. Ele se move em você, Ele trabalha em você, Ele vive em você. Ele está com você todos os dias, todos os momentos. Ora canta lá, mas e calamandará, massuri me calamahai.